Bom dia. Bom dia, amigos. Tudo bem? Vamos chegando. Mais uma semana dos nossos estudos do livro Pensamento e Vida. E nós estamos caminhando com bastante perseverança, firmes aí no nosso propósito de elevação, nosso propósito de conhecimento, nosso propósito de acúmulo de bagagens, para que a gente possa seguir. Mais um minutinho aí para o pessoal chegar. Bom dia, domingo cedo, tudo bem? Como é que vão vocês? Como é que estão todos? Espero que estejam todos em paz. Bastante trabalho é bom, trabalho nos edifica. Vamos começar com uma prece? Então vamos. Senhor Jesus, amado Mestre, nesse momento nos entregamos para Ti, Senhor, para os nossos estudos dessa manhã, pedindo que o Senhor nos ampare, nos guie, nos guarde sempre, sempre. Esteja atento às nossas dificuldades. E o Senhor, por misericórdia, nos instrua, nos guarde e nos ajude para que possamos transformar as nossas existências em algo bom. Bom para o próximo, bom para nós mesmos. Muito obrigado, que assim seja. Bom, vamos lá, amigos. A gente está estudando o livro Pensamento e Vida, né? Emmanuel. Nós hoje faremos a lição número 9, capítulo número 9, que é sugestão. Bom, só o tema do Emmanuel já daria uma palestra, né? Sugestão. O que é sugestão? Semana passada, se vocês se recordam, nós estudamos associação, né? A gente falou bastante de associação no sentido sintonia, né? Nós nos sintonizamos por associação. Imagina que todos nós sejamos grandes aparelhos radiofônicos, rádios, né? Antigamente tinha muito rádio, né? Hoje a gente já tem pouco. Hoje o celular tomou conta de todas essas funções, né? Desde a televisão, rádio, tudo mais. Inclusive internet, né? Não se usa nem mais o computador quase. Muito bem. Mas até recentemente a gente tinha rádio, né? Um aparelho em casa onde a gente sintonizava lá na faixa desejada. Muito bem. Como é que funciona o rádio? Vocês já pensaram nisso? Por quê? Porque o rádio você liga com a facilidade de virar um botão e ele começa ali a tocar a música que você escolheu, sintonizar com a faixa que você escolheu, com a FM, AM, assim por diante. Muito bem, mas ele recebe, né, aquilo, ele recebe como uma onda, tem antena, né? Não tinha anteninha que a gente subia? Quando estava ruim assim, eu lembro da televisão, a gente tinha até uns aparatozinhos que a gente põe em cima para melhorar a sintonia, bom... Mas então, ele recebe uma onda, né? Ele decodifica essa onda e o que a gente chama de som, esse som que a gente escuta, a gente passa a percebê-lo ali quando a gente aumenta o volume, né? Aumenta o botãozinho de volume. Então você vai regulando também a altura disso, né? A faixa que você quer sintonizar, mas ela tá toda ali. Então o rádio tá recebendo toda aquela toda aquela energia e você está captando o que você deseja. Então olha a imagem para gente. Toda a onda está passando e eu capto exatamente o que eu desejo. Isso é associação. Por quê? Porque eu me identifico com determinada faixa. Com qual faixa você se identifica no rádio?
com sertanejo, com rock, músicas anos 80, músicas românticas. Cada um tem um gosto musical. Você pode até dizer assim, mas eu sou eclético, eu escuto de tudo, mas tem um ou dois gêneros que você gosta mais, MPB, né? E tem algumas rádios ou algumas frequências que você se identifica mais. Por exemplo, a gente tem uma rádio em Ribeirão, eu não sei se vocês sabiam, a Fernanda, minha esposa, que gosta dessa rádio. Só que ela só pega, na Zona Sul ela não consegue chegar, ela chega ali do centro para frente de Ribeirão, né? Indo para o sentido Zona Norte. É uma rádio que só toca músicas orquestradas, músicas bonitas, assim, músicas tranquilas. Até o locutor ele tem uma voz diferente, não tem propaganda, é FM. Então, assim, é uma sintonia. Eu escolho a minha sintonia, né? Eu escolho aonde eu quero me ancorar, vamos dizer assim. Muito bem. Isso a gente falou semana passada sobre associação. E hoje é um trabalho contínuo do Emmanuel, né? O Emmanuel tem essa característica, ele vai trabalhando com os capítulos de uma forma sistemática. Ele te dá ali num momento, no capítulo anterior, uma base, no capítulo seguinte ele vai desenvolvendo, no outro vai desenvolvendo, até que ele fecha um ciclo. O Emmanuel, ele é cíclico. Ele trabalha com esse desenvolvimento. Isso é muito bacana da gente perceber na literatura dele. E aqui a gente está vendo um passo a mais, né? A associação estabeleceu-se ali que nós possuímos sintonias em todos os nossos pormenores da vida. E a sugestão, ela vem com um passo a mais, para a gente entender como é que a gente faz para trabalhar com essa sintonia. Bom, diz o Emmanuel, comenta-se o fenômeno da sugestão mental. Vamos parar um pouquinho. Sugestão, né? Quando você acata uma sugestão, você acata uma sugestão por obrigação ou porque você se determinou a isso? Já pensaram nisso? Sugestão não é obrigatória. Eu determino para mim o que eu quero. Eu determino o que eu desejo. Então, a sugestão está passando. Eu pego ou não. Sugestão mental. E aqui ele não está fazendo uma avaliação, tá? Não está dizendo o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim. Ele não está falando isso. Ele está simplesmente dizendo, olha, sugestão é algo que você pode deixar passar, de repente, se você quiser. Ou você apropria-se disso, né? Por associação. E continua. Qual se for a privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Olha só. Ele está dizendo aqui que na boca pequena, vamos dizer no nosso linguajar, né? No popular, a gente imagina que sugestão mental seja algo místico, né? Operador de milagres, ou algo relacionado com ambientes onde existem hipnotizadores, né? Hipnotizados, ambientes acadêmicos, ambientes médicos e assim por diante. Ele está dizendo que, e ele está afirmando logo na sequência que não. Essa questão da sugestão mental, ela é corriqueira, ele é um acontecimento de toda hora. Então, a todo momento, nós somos sugestionados a algo e nós sugerimos algo. Olha que coisa interessante, a gente trabalha como esse rádio. A gente recebe as ondas e a gente emite um som. Esse som que eu estou emitindo, ele caminha em forma de ondas. E outros que desejam acatá-los também recebem esse som, essa onda, e emitem o próprio som. Então nós trabalhamos a espécie de um filtro, né? Recebendo e emitindo, recebendo e emitindo. Então nós somos um grande centro produtor disso tudo, né?
E nós vamos nos unindo, todos nós, dentro das nossas afinidades, dentro das nossas sintonias. Bom, ele falou sobre hipnose, né, que é hipnotizados e hipnotizadores. O que é isso, meus amigos? Vocês já devem ter ouvido falar sobre hipnose, não é? Hipnos quer dizer sono. Lá no grego, no deísmo grego, lá na Grécia Antiga, existia um deus do sono, também chamado Hipnos. Daí vem a hipnose. O que isso quer dizer? Hipnose é um processo psicológico, né? É um trabalho psicológico sério, que muitas vezes foi deturpado, né? Mas é um trabalho sério, funciona como uma terapia. De repente, existem pessoas que não conseguem lidar com determinadas atitudes delas mesmas na vida, né? E existem tratamentos clínicos que utilizam a hipnose. E o que é a hipnose? A hipnose é uma sugestão, olha o nosso trabalho aqui hoje, é uma sugestão que a pessoa que opera a hipnose, vamos chamar de operador da hipnose, pode ser um médico, um psicólogo, a gente não sabe avaliar quem tem essa capacidade, mas o operador da hipnose sugere, a partir de um tratamento, é como se fosse uma faísca para que uma determinada atitude daquele paciente seja desencadeada. Obviamente que se é um tratamento, é alguma coisa para que a pessoa pare de sofrer a respeito de qualquer tema. Vamos deixar mais claro o que significa isso. Tem um filme, eu não tenho coragem de recomendar porque ele é um filme de terror, e eu não sabia que ele era um filme de terror, chamado-se Corra. Tá? Ele estava no Netflix, até recentemente, eu não sei se ainda está. Mas ele é bastante interessante. Na verdade, a gente começou a assistir aqui em casa porque a gente achou que fosse um filme de mistério, um thriller, né? Alguma coisa de suspense, mas depois a gente viu que era de terror. Tinha algumas cenas bastante fortes. Então não é recomendado para crianças, né? Para adolescentes, só para adultos. Muito bem. Mas ali tem um ponto interessantíssimo que casa com o nosso estudo. O personagem do filme, o principal, ele é atraído, né, para um enredo familiar, e ele sem saber, olha só, ele sem saber, ele é manipulado por essas pessoas através da hipnose. A senhora que o manipula, ela consegue despertar nesse rapaz o que ela desejava, o que ela treinou nele através da hipnose, só com um simples tocar na xícara. É interessantíssimo, porque aquilo ali era a sugestão, que é o nosso trabalho de hoje. Então, quando ela dá aquele toque na xícara, sugere um quadro mental, um quadro psicológico para aquele moço. E aquele moço passa a sofrer aquela atitude danosa. No caso do filme, era uma atitude danosa, não era terapêutica, como a gente citou antes. Entenderam? Então, todos nós sofremos de algum tipo de sugestão. Uma pessoa que é ligada à bebida alcoólica, né? Ele gosta, a cervejinha e tal. Não estamos falando de excesso, estamos falando simplesmente de uma pessoa que gosta de uma cervejinha de vez em quando. Muito bem. Existem alguns fatores desencadeadores para a vontade de consumir, né, esse tipo de produto. Não tem julgamento aqui, tá, meus amigos? Nenhum, zero. Então você tem ali, por exemplo, sair com os amigos numa sexta-feira à noite e sentar num bar, numa mesa de bar. Passa o garçom e pergunta, o que você deseja? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas estão ali para se divertir, né? Para tomar uma cerveja com os amigos, e ali tem um fator desencadeador, o próprio bar, né?
O próprio ambiente ali é sugestivo a isso. Vamos dizer, por exemplo, nós aqui em Ribeirão Preto, nós sofremos de muito calor, não é? Não é uma cidade quente. Até tá um clima assim bem ameno para essa época do ano, apesar de ser quase inverno, né? Né? Já é inverno, hoje é 21. É hoje? É hoje. Olha só, olha como o nosso trabalho está sintonizado. Muito bem. Inverno. Eu tenho meus 43 anos. Vivi quase a vida toda aqui em Ribeirão Preto. A gente acostuma com calor em Ribeirão, mesmo na época do frio, né? Mesmo na época que era para ser frio, a gente passa calor. Normalmente, em anos que faz frio, a gente tem assim uma semana, 2, 3 de frio em Ribeirão Preto. O resto é ameno, né? Muito bem. Quando nessa época do ano o tempo nubla, não é? O sol desaparece, nubla, enche de nuvem. Você, Ribeirão Pretano, olha para fora e fala, hoje vai fazer frio, né? O nosso frio. Aí você já ficou pensando assim, será que eu já saio com uma blusa de casa ou não? Então, o próprio nublar de nuvens é a sugestão. Vem frio. Entenderam? Então, nós estamos querendo mostrar que existem acontecimentos nas nossas vidas que determinam um desencadear mental e psicológico em nós mesmos. Não tá frio, só nublou o tempo. Só que você já olha para o tempo e fala, opa, frio. Por quê? Porque aquele nublar para o Ribeirão Pretano é o frio, né? É o clima mais ameno, o que seja. Então, a gente passa por várias coisas na nossa vida que nos sugerem, né? Nos sugerem. Eu gosto muito de ler, eu tenho certeza que vocês, amigos, também. Quando a gente entra num lugar, num ambiente, por exemplo, uma biblioteca, uma loja de livros, né? Uma feira de livro, que seja, aquele cheiro dos livros, né? A própria visão daqueles livros, todos certinhos, os gêneros, tal, você olha aqui e fala assim, nossa, que vontade de ler. Comercialmente é proposital, e aquilo ali é uma sugestão. Compre. Você vai ter um deleite lendo, né? É uma sugestão, entenderam? De certa forma, o Emmanuel está nos dizendo que nós somos hipnotizadores e nós somos hipnotizados o tempo todo pelas sugestões que nos rodeiam. O tempo todo nós nos atemos a isso. É como se fosse um sono provocado. O tempo todo. Então, qual é a sugestão que me toca? Qual é a sugestão que eu colho? Né? Qual é a sugestão que comanda o meu desejo em determinado ponto da minha vida? Isso é importante para a gente pensar. Né? Uma pessoa, por exemplo, que é fumante, ela deseja parar de fumar. Não tem julgamento, tá? Nós só estamos trazendo exemplo. Uma pessoa que é fumante, ela deseja parar de fumar. A gente sabe que, por exemplo, existem algumas coisas que sugerem o cigarro, né? Por exemplo, um café. Eu adoro café e eu não fumo atualmente, não fumo. Mas eu adoro café. Agora, quem é fumante, toma um cafezinho, fica com vontade. Não é? Quem é fumante confirma. Aquilo ali é um fator desencadeador, aquilo ali é sugestivo. Então, quem está desejando parar de fumar e está em processo disso, deixa o café, espera um pouco, né? Então, são todas condições na nossa vida que a gente vai pensando a respeito dela. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu vou acatar essa sugestão? Essa sugestão vai fazer bem para mim? E por aí vai. O Emmanuel diz um pouco mais para frente que a sugestão é acontecimento de toda hora, confirmando isso que a gente está dizendo, com base na reflexão mental permanente. Então nós temos aqui a mente trabalhando e refletindo tudo que a gente pensa e a gente acata o tempo todo. Então a gente está o tempo todo sugerindo algo a alguém, às pessoas que nos circundam o ambiente, desencarnado e encarnado. E a gente está recebendo essas influências também.
Então essas sugestões chegam para a gente o tempo todo. O tempo todo. E ele diz, não é boa e não é má. Por quê? Por que não é bom ou não é ruim? Ele não está fazendo julgamento. O Emmanuel não julga ninguém. Quem julga somos nós. Não é boa e não é má. Por quê? Porque ele entende o que é mal hoje para mim, um dia será bom. E o que eu entendo por bom hoje, lá na frente eu vou entender como mal. Em 1700 e bolinhas, se nós disséssemos que a escravatura era algo ruim, mal, péssimo, nós talvez seríamos até presos, né? Porque a sociedade entendia aquilo como algo bom, necessário, precisa dos escravos. Hoje a gente não pode nem pensar numa coisa dessa, né? Não pode nem pensar, isso é impensável, inimaginável. Hoje é um mal tremendo, mas há algum tempo ele era uma coisa boa, normal, corriqueira. Tradicional até, vamos dizer. Entendem? Então ele não está fazendo julgamento. Por quê? Cada um de nós está num degrau evolutivo, mais ou menos no mesmo padrão, mas eu já entendo alguma coisa que o outro não entende. O outro entende muitas coisas que eu não entendo, né? E a gente vai convivendo com isso tudo. Por isso que a gente não pode dizer que é bom ou que é mal. Percebe? Diz Emmanuel, nossos pensamentos, emoções e atos são elementos dinâmicos de indução. Opa, ele colocou outra condição, que nós induzimos. É algo sugestivo. A gente induz. Então, a minha atitude induz a sua atitude induz a minha. É uma troca constante. Agora, qual a importância que eu dou, né? Qual a importância que eu dou para essa sugestão que eu recebo? Porque eu posso receber uma sugestão e nem me importar com ela, dependendo do tipo de sugestão. Ou eu posso criar em mim um processo ali psicológico de desenvolvimento de uma ideoplastia, né? Formação de uma ideia que toma totalmente o meu pensamento e a minha mente. Então aquilo vai se acumulando em volta de mim como um grande halo vital. E eu passo a respirar isso tudo, eu passo a conviver com isso tudo e passo a emanar isso tudo para as pessoas. Nós falamos aqui de um estudo recente que a gente fez sobre essa questão da ideoplastia, né? da formação da nossa aura, vamos dizer assim, né? Você entra num lugar que você se sente bem. Por que você se sente bem nesse lugar? Porque a vibração das pessoas porque matéria não vibra, né? Ou vibra, mas numa faixa diferente, não é numa faixa inteligente. Nós já falamos disso também. Quem pensa e quem age é o ser vivo, é o ser dotado de fluido vital. Todos nós, os seres abaixo de nós são os animais e as plantas também têm fluido vital. Então ali tem uma vibração. Matéria bruta não vibra. Então você pode adentrar um espaço, se não tiver nenhum ser vinculado àquele espaço, não é zero a vibração ali, né? A não ser que exista mentes e psiquismos ligados àquele espaço. Então tem sempre alguém ligado ao espaço. Eu entro num espaço e me sinto bem no espaço, é porque a minha sintonia deu certo com a sintonia daquela maioria das pessoas que estão ali. Entenderam? Isso é ideoplastia. São as minhas ideias tendo similitude com as ideias de quem domina aquela região. O contrário também é verdadeiro. Eu entro em alguns lugares e eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem não porque eu sou melhor do que a outra pessoa. Não, é porque ali existiu um contraste de pensamentos, de ideias, né? As sugestões, elas não são acatadas da mesma forma. Quando eu entro num lugar e aquele lugar não me permite um conforto, é porque as sugestões que eu acato são diferentes das sugestões que as pessoas linkadas àquele espaço também acatam. Entenderam? Então as sugestões, elas têm diferença. Por isso que o Emmanuel falou assim, não pode se dizer que é bom e que é mal. A gente não pode avaliar assim. Porque o que eu tenho na minha vida hoje é um cabedal de energias e pensamentos e características que eu vim acumulando durante centenas,
quiçá milhares de oportunidades que eu fui tendo, que eu fui vivendo, e eu fui acumulando aquilo tudo em mim. Então, eu sou um resultado disso tudo. Hoje, segundo a Ivani, ontem ela estava comentando com a gente na palestra, nós vivemos a nossa melhor encarnação. Não é assim que a gente aprende? Por que é a melhor? Porque é a última. E a gente não retrocede. O espírito não caminha para trás, ele não dá volta, meia volta, ele pode estacionar, né? Isso é misericórdia divina, meus amigos. A gente não retrocede, a gente até estaciona. E aí, quando a gente está reticente à mudança, a seguir adiante com a evolução espiritual, vem a dor, né? O aguilhão da dor, que nos impele à frente. Não é assim que a gente aprende? Então, nós estamos na nossa melhor encarnação, mas nós temos aqui um acumulado em nós. E aí, entendendo isso, você começa a se perdoar de algumas atitudes que você tenha tido. A gente não consegue mudar do dia para a noite. É um degrauzinho por vez. Vai subindo um degrauzinho por vez. Perdoe-se. Você também erra. Todo mundo erra. E tudo bem. Segundo o Emmanuel, não tem certo e não tem errado, não tem mal e não tem bem. Faça o melhor que você puder. Cada um dentro da sua condição. Obviamente que você já entende. Ninguém está dizendo o que você tem que fazer, mas você já entende o que é bom, boa sugestão e o que não é bom para você. Então você vai colhendo essas informações e você vai trabalhando isso em você. Não espere que o outro diga o que você tem que fazer. Faça você mesmo, do jeito que você acha que tem que fazer. Essa é a beleza da condição de livre escolher que Deus nos permitiu. Deus permite que você seja responsável pelos seus atos e você sofra ou seja feliz pelos seus próprios atos através das suas escolhas, dos ambientes que você adentra, dos espaços que você se reúne com os colegas, com os amigos, com a família, os relacionamentos que você tem com as pessoas, né? Os seus familiares, os cônjuges, amigos. Entendem? Tem a ver com a nossa sugestão? Um pouquinho mais à frente, o Emmanuel fala sobre reflexos condicionados, né? A gente falou aqui na hipnose, né? Vamos usar essa metáfora aqui, ó. Né? São sugestões. Só que a gente desenvolve esses reflexos condicionados. O Emmanuel faz ele chama o André Luiz para... Vem participar do estudo, André. Vem participar do estudo, André Luiz. E o André Luiz, lá no Mecanismos da Mediunidade, capítulo 11, ele fala sobre reflexo condicionado. É exatamente o que o Emmanuel está dizendo aqui, só que o André Luiz desenvolveu muito mais isso. Ele fala de uma experiência do Pavlov. Não sei se vocês já leram essa parte no Mecanismos da Mediunidade. E o Pavlov era um cientista, faz muito tempo, tá? Deve fazer por volta de 150 anos. Ele desenvolveu, junto a cachorros mesmo, cães, ele percebeu que o cão que não é livre para escolher, né? A gente já entende isso, que o ser humano sim, ele pode fazer as próprias escolhas. Os animais não, eles têm um pensamento fragmentado. São inteligentes, sem sombra de dúvida, mas não pode se dizer que ele é mais inteligente que um ser humano, porque o ser humano tem um pensamento contínuo. Ele entende, por exemplo, as coisas que funcionam. O cachorro muitas vezes não. A gente até acha que sim. Diz assim, nossa, esse cachorro quase fala. Quase, mas ele não fala. Tá? Muito bem. O cão, o Pavlov fez experiências com os cães. Ele descobriu, por observação, processos científicos. Ele descobriu que o cachorro saliva quando tinha fome, né? Quando ele via um pedaço de carne, assim, ele salivava. A gente também, quando a gente vê uma comida que a gente gosta, a gente saliva, não é? E o cachorro igualmente, salivava. Muito bem. E ele descobriu que
ele podia manipular aquele processo de salivação mesmo sem apresentar o alimento para o cachorro. Como assim, Daniel? Ele colocou uma campainha. Então ele tocava a campainha, plim, o cachorro vinha e ele entregava a carne para o cachorro. Ele tocava a campainha, plim, vinha o cachorro, ele entregava a carne para o cachorro. E assim por diante, muito tempo. Ou seja, ele condicionou o cachorro, o cão, ao toque da campainha. Quando tocava a campainha, o cachorro já sabia que vinha comida, vinha carne. Então ele toca a campainha, o cachorro já saliva. Então ele entende ali que existe o processo do reflexo condicionado, mesmo sem ter a sugestão em si, que era o alimento, né? E isso é importante. Por que o André Luiz está falando sobre isso? Ele está falando que existem processos de indução que nos fazem, entre aspas, salivar. E aí você começa a entender e trabalhar isso em você. Como eu lido com essa indução? Essa indução é uma indução boa? Qual é essa indução na minha vida? Qual é a minha campainha? Entenderam? E essa campainha está me levando aonde? Reflete. Pensa. O que essa campainha está fazendo comigo? O que está condicionado em mim? Essa condição, isso que está condicionado em mim, é algo que me constrói, me eleva, me sublima, me leva a encontrar as coisas boas que vão me fazer evoluir, vão me fazer crescer quanto espíritos. Por quê? A gente entende que nada que é material, nós teremos relação com isso para sempre. A nossa relação com o material é aqui e agora. É importante eu me relacionar com o que é material, mas eu já sei que é passageiro. Sabendo o que é passageiro, eu passo a me comportar de um jeito diferente com isso. Por que que eu vou me importar com ficar juntando dinheiro? Já pensaram nisso? As pessoas passam uma vida inteira tentando juntar dinheiro. Alguns conseguem, né? Alguns conseguem. Para quê? Você vai morrer com o extrato do banco? Você vai levar ele para o caixão? Ele vai adiantar alguma coisa quando partir para o mundo espiritual? Usa o dinheiro. Não estou falando para sair gastando, mas usa o dinheiro. Usa para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da comunidade. Usa com inteligência. Tem a sua reserva, mas acumular para quê? Acumular para quê? Para que acumular? Qual o sentido disso? Para ficar olhando para o extrato do banco e dizer, nossa senhora, como eu tenho milhões. Qual o sentido disso? Não vai ficar com você. Tem alguma religião no mundo que diz que quando você despertar no plano espiritual, você vai estar com a sua conta disponível ou ela vai ficar para os herdeiros? Se ela vai ficar para os herdeiros, por que você já não distribui isso logo em vida? Já pensou nisso? É menos trabalho. Gente, nós temos que facilitar a vida. Por quê? As sugestões nos levam a isso. A ficar colocando coisas nas nossas gavetas que a gente não vai usar. Usa bem, né? Usa com sabedoria. Essa é a sugestão, né? É a campainha, tocou. O que eu vou fazer com essa campainha? Onde eu estou direcionando o meu pensamento, a minha vontade, meu discernimento? Então, o André Luiz chama atenção para isso, né? Trazido por Emmanuel para o nosso estudo. Qual é o reflexo condicionado a que eu me vinculo? Pavlov descobriu que o cachorro que tem vontade, que simplesmente come, recebe carinho, dorme, passeia, ele tem desejos assim muito determinados, porque ainda é um espírito, um princípio espiritual em desenvolvimento, não é individualizado, não é um homem como nós somos, né? Não tem o pensamento contínuo e determinado como nós temos. Para ele, comer filé mignon, fraldinha, outro tipo de carne, não sei, não conheço, mas
É praticamente a mesma coisa, não muda muito. Entenderam? Para você muda, né? Tem carne que é dura, tem carne que é mais mole. Então, muda. Para o cachorro, não. Por quê? A sugestão para ele é muito mais simples, o tocar de campainha. Mas muitas vezes a gente está se manifestando e se comportando como um cachorro, né? Sem pensar. E aí a gente vai criando em volta de nós um halo que a gente se espanta às vezes com as atitudes que nós temos. Repararam? Faz sentido? Está ajudando vocês de alguma forma? Porque para mim ajuda muito, né? Hoje eu vou pensar o tempo todo nesse reflexo condicionado, né? O que me desperta, né? Qual que é a campainha, né? O que está despertando em mim? Onde está a sugestão? Muito bem. Para a gente ir já caminhando para o fim, já encerrando, no livro Luz Acima, do Humberto Campos, irmão X, né? É a mesma pessoa, ditado para o Chico, capítulo 17, Remédio contra Tentações. Né? Imaginando que a sugestão muitas vezes se torna tentação. Né? E a tentação aqui, entendam como é uma linguagem primitiva, né? É uma história de Pedro e um discípulo cristão lá do primeiro tempo, lá do começo do cristianismo, alguns anos depois que Jesus é crucificado. E ali a gente tem a palavra tentação, e Humberto Campos preferiu manter essa palavra, e a gente entende como sendo processos mentais, psicológicos que nos depreciam. Então são sugestões que nos depreciam, sugestões que nos sintonizam com a parte mais baixa da nossa linha vibracional. Ali tem uma conversa do apóstolo Pedro, Simão Pedro, com um cristão, como eu já disse, um cristão recém-convertido, né? E o cristão pergunta para o Pedro, olha só, olha Pedro, mestre, né? Chamava Pedro de mestre. Olha mestre, mas como é que faz? Como é que faz para eu aproveitar as lições de Jesus, né? Como é que eu queria ouvir sobre o remédio para as tentações, para as coisas que eu não julgo serem boas. E o Pedro responde para ele com uma parábola, contando sobre um homem em Gaza. Gaza é a região deles ali, né? Perto de Jerusalém. E o homem, depois de ter convivido com a família em harmonia, de ter vencido a vida, olha que coisa interessante. Depois de ter vencido a vida, ele se acalma e ele para de desejar as coisas. E ele se tranquiliza e se retira para louvar o Senhor em pensamento e orações, né? Como se eu pudesse me desvincular do mundo e ficar simplesmente orando, rezando e sem viver, sem conviver, né? E aí o Senhor se compadece daquele cristão, daquela pessoa boa e envia através de Deus, né, ao aguilhão, que era o gênio do mal. Entenda como o diabo, qualquer coisa assim. E vai lá o gênio do mal e começa a tentar esse homem, né? Há um embate psicológico. Ao mesmo tempo, por causa das preces desse homem, o Senhor envia um anjo. E esse anjo insta esse homem a cultivar a terra, né? Então ele passa a cultivar ali hortaliças, árvores frutíferas, leguminosas, e ele tem sucesso com aquilo. Ele passa a cultivar a terra, e como ele estava trabalhando, o gênio do mal não enxerga guarida nele e não consegue desenvolver o que ele veio desenvolver, a tentação, né? E parte.
O homem, depois de ver o campo todo bonito, todo arrumado, e as pessoas usufruindo daquilo, os colegas, a família e todo mundo, ele parte para o descanso. Passa um pouquinho, o gênio do mal enxerga uma janela. Opa, está descansando, eu vou até lá. E começa o embate de novo. Porque esse moço, esse rapaz, era dado à oração, aos bons pensamentos, chega o anjo de novo e o insta a fiar a lã do rebanho ali, de cabras, de ovelhas. E ele passa a criar um processo ali de teares e agulhas e transformar aquela lã, né, em tecido. Também tem resultado. E por causa do trabalho, o gênio do mal não consegue instalar a tentação. Olha a sugestão. Não consegue. Aí ele volta a descansar. O gênio do mal enxerga mais uma vez uma janela. Mais uma vez oração, mais uma vez é acudido pelo anjo, mais uma vez ele é chamado ao trabalho, dessa vez erguendo um pomar. O pomar dá frutos. E depois de ter cultivado a terra, fiado a lã, passado ainda por as moendas de trigo, feitura de pães e vários outros trabalhos ali, esse homem bom, né, esse homem que já era um cristão, ele já entendia o poder da oração, ele ali enxerga na própria vida, no trabalho, né, o serviço útil ao mundo e aos semelhantes. Então ali naquele momento, ele carrega as próprias forças e consegue lutar contra a má influência, contra o gênio do mal. E diz Pedro, finalizando, o único remédio seguro que conheço contra as tentações, entenda a tentação como uma má sugestão, é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifique a vida para o Senhor. Então, meus amigos, contra as sugestões que você julga que não sejam boas, só tem uma coisa para fazer: trabalhar. Porque quando a gente está trabalhando, a gente está aurindo em nós mesmos coisas edificantes, positivas, que nos fazem melhores sintonizadores. Então eu passo a sintonizar uma sugestão melhor e eu passo a enviar uma sugestão melhor. E o Emmanuel chama atenção no último parágrafo. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então nós somos responsáveis por aquilo que a gente emite. Certo? Esperamos ter criado algum ambiente favorável, né, para vocês, como foram criados para nós aqui em casa. Fica aí a sugestão. Tá? Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. Um beijo.